Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é o príncipe da paz, o rei da eternidade, o Senhor dos senhores, aquele que é, que era e que é eternamente. Aquele que é o nosso Deus bom em todo o tempo Ele é bom. Ele é o único Deus, e não há Deus como Ele. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos glorificar o nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó Deus, quando cantamos, quando dançamos, quando ministramos, quando conversamos uns com os outros, nós só queremos que o Senhor invada o nosso coração. E não há coisa melhor do que estar na Tua presença. Eu quero te agradecer, Papai, eu quero te agradecer, Jesus, eu quero te agradecer, Espírito Santo, por eu saber e ter a certeza e a convicção que o Senhor está aqui no nosso meio e que o Senhor vai fazer grandes coisas nas nossas vidas em nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Fala comigo, Deus é maravilhoso. Muitos anos atrás, 1992, eu conheci Jesus, já tinha quase 30 anos de idade, e a minha primeira conversa com Jesus foi, eu me apaixonei tanto pelo Senhor. O Senhor é tão maravilhoso, que eu vou levar o Senhor, esse Deus, para a minha geração. Eu não sei aonde eu vou, naquela época eu não sabia, né? Tinha acabado de sair da igreja, tinha acabado de aceitar Jesus, nem sabia o que eu tinha feito direito, mas sabia que tinha aceitado Jesus. Mas Ele se tornou para mim uma pessoa tão especial naquele momento. Ele se tornou uma pessoa tão íntima, de um toque tão forte no meu coração, que eu lembro direitinho, quando eu entrei aqui hoje, eu lembrei dessa promessa que eu fiz para Ele. Eu lembrei da promessa que a Rita fez aqui, que lembra que ela teve um acidente, não podia mexer o braço, Deus curou o braço dela, ela falou, toda vez que adorar o Deus, ela ia levantar aquele braço que não podia nunca mexer, né? E que hoje mexe, dança, né? Me abraça, né? Muito bom, né? Mas eu lembrei disso, porque veio na memória o que ela falou, e veio na memória a promessa que eu fiz para Deus. E isso tem mexido comigo, porque durante alguns dias, eu tenho conversado com muitas pessoas, e as pessoas conversam comigo, muitas vezes para saber do poder de Deus. Eu sei que nós ministrou há pouco tempo aqui, poder, amor e equilíbrio ou moderação, né? Eu sei, foi ministrado aqui. E o poder de Deus, ou qualquer coisa que é feita, tanto para Deus como não é feita, com desequilíbrio, ela se torna algo que pode ser maléfico, até coisas boas. Mas eu não quero falar de poder. Eu não quero falar de amor, apesar de eu ser conhecido, né, por ter um Deus tão fofinho, tão amoroso. Eu quero falar de Deus. E porque Ele é Deus, e porque Ele é maravilhosamente Deus, tudo que a gente necessita nos é acrescentado. Eu não preciso ficar, Deus, eu preciso disso. Tudo bem, irmão, você pode orar por tudo que você precisar, fica na boa, ok? Mas se você tiver a paixão, o amor, o equilíbrio, sabe, a relacionamento íntimo com Deus, o resto vem. É tão simples. A gente que complica, ser humano é um bicho complicado. Então, e eu conversando com pessoas, eu vi que o inimigo, ele tem tentado tirar momentos das pessoas. Eu vou falar de um momento que chama contemplação. A maioria de nós levantamos de manhã e vamos orar para Deus as nossas necessidades. Verdade ou mentira? Você vai falar para Deus o que você precisa, o que você quer, a mudança. É ou não é? Mas quantos de nós levantamos e olhamos para a criação de Deus e começamos a ver as maravilhas de Deus? Eu vou fazer uma brincadeira com você séria. Alguém aqui já passou pela... Eu não sei se vocês são da minha geração, mas eu fui criado, mesmo na cidade grande, todos os finais de semana na fazenda. Na herdade para os portugueses, na fazenda para os brasileiros, né? Eu fui criado nesse local. E nesse local não havia energia elétrica. Nós tínhamos lamparinas à base de querosene. É assim, né, Lucas? Nós que são lá da terrinha sabendo, né? E quando chegava a certa hora, acabava a querosene, as lamparinas apagavam, e você não via nada, olhando na sua frente, na sua traseira ou na sua lateral. Mas quando você olhava para cima, havia um céu que brilhava tanto, que você ficava encantado com as maravilhas de Deus.
Salmo 8 diz: quão magnificantes são as obras das tuas mãos, ó Senhor. Ele começa no versículo 1 assim, e ele termina no último versículo assim: quão magnificante, quão magnificente, quão maravilhosas são as obras das tuas mãos. Então nós precisamos voltar para isso. A igreja está muito no me dá, me dá, me dá, me dá. Deus está querendo trazer a gente para a gente ficar contemplando aquilo que Ele é e não aquilo que Ele faz. Se eu perguntar aqui, todo mundo, por que você ama a Deus e é maravilhado com Deus? Porque Deus me curou a coluna, porque Deus ressuscitou um morto, porque Deus, resolveu o problema do meu casamento, porque Deus fez, e a gente pensa que ficar maravilhado com Deus é ver isso. Mas o nosso Deus, Ele é tão fabuloso, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, que Ele quer que nós paremos de olhar para nossa, para nosso campo de visão, e passamos a olhar para o campo de visão dele. Isso é fantástico. Ok, queridos? Eu fico encantado com isso. Isaías capítulo 40, não está aí ainda, daqui a pouco nós vamos entrar na sequência de algumas coisinhas legais, mas eu quero que você põe isso aqui. Isaías capítulo 40, a Bíblia diz que Isaías, quando questionou Deus falou assim, que ele era aquele que podia pôr os oceanos na mão dele. Se eu pôr uma bacia aqui, você não consegue segurar a água que está dentro da bacia, é verdade ou mentira? Você já tentou? Põe uma baciazinha, você enfia a mão e a água escorre pelos seus dedos. Deus segura o oceano na palma da sua mão. Deus, Ele é tão maravilhoso que nesse mesmo texto de Isaías 40, Ele vai falar que as estrelas dos céus podem ser contadas e que Ele deu nome para cada uma delas. E a gente está preocupado com as coisinhas miúdas da nossa vida. Uma das coisas que eu mais gosto de viajar de avião é olhar para baixo e saber que eu não vejo a minha casa, porque ela se torna insignificante quando ela é vista de cima. Então, assim, são coisas que eu já parei para pensar quando eu estou viajando na janelinha. Eu abro e o avião está subindo e você vai vendo as casas diminuindo, você fala assim, o que? Eu me preocupo com aquela porcaria lá embaixo, daquele tamanhozinho. Nós temos que mudar o nosso campo de visão. Hoje eu quero levar você para um campo de visão de estar maravilhado com Deus. Eu quero te tirar do campo de visão natural. Eu quero te levar para um novo mundo espiritual. E você vai ver que quanto mais maravilhado você está com Deus, mais os seus problemas são resolvidos. É muito interessante isso. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de olhar para o lado, olhar para baixo e começar a olhar para cima. Talvez você chegou aqui frustrado, desanimado, com algum probleminha da sua vida. Hoje ele vai ficar irrisório, quando você conhecer o Deus maravilhoso que você tem. Sabe, muitas vezes nós já pregamos aqui dos nomes de Deus. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Sabe, Ele é o Jeová Shalom, a nossa paz. Ele é Deus nos céus e na terra. Sabe, a gente prega sobre Davi, que diz que quando ele enfrentou Golias, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, aquela força, aquele poder, aquela coisa toda. Mas esses caras que fizeram alguma coisa e puderam, não é porque eles olharam para as circunstâncias, mas eles olharam para o poder de Deus, para o amor de Deus, para a grandeza de Deus, que é imensurável. Eu não sei se tem essa palavra, imedível, né? Não pode se medir, sabe? Eu não sei, ele é algo fabuloso. Nós não podemos restringir Deus a dentro de uma igreja, a dentro de uma sala, a dentro de um life group, sabe? A dentro de um discipulado. São locais para nós crescermos e conhecermos as maravilhas de Deus. Meu objetivo hoje é que tu saias daqui maravilhado com Deus. Porque quando você está maravilhado com Deus, lá em Mateus 6, diz que se você buscar o reino e a justiça dele, se você for para ele, se você olhar para ele, se você se conduzir a ele, se você se dirigir a ele, todas as outras coisas, todas as suas necessidades são supridas. É esse Deus que a gente serve. É esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que escolheu, que separou, que conduziu, que direcionou, que deu uma visão, que deu um propósito de vida para a sua vida. É esse Deus que está falando contigo. É esse Deus. Então vamos parar de olhar para os nossos problemas, nossas dificuldades. Vamos olhar para Deus. Feche seus olhos. Olha para cima e imagina um céu estrelado.
Talvez você nunca viu um céu real estrelado, mas quando você está no deserto, diz que é a coisa mais linda do mundo. Eu vi fotos disso, eu nunca fui. Eu sou doidinho para deitar no deserto e olhar para o céu, porque deve ser uma das coisas mais fantásticas da face da terra. Olha para o céu agora, veja as estrelas que são contadas por Deus, que sabe o nome de cada uma delas, que não há nenhum astrônomo que consegue dar a quantidade de estrelas que há no céu e na terra, mas Deus que você serve conhece todas elas pelo nome. Uau! Olha para o céu e começa a admirar o que Ele é, não o que Ele pode. Porque hoje no Salmo 139 nós vamos ver que nós temos um Deus onipotente que pode todas as coisas, um Deus onisciente que sabe de tudo, e um Deus onipresente que está aqui nesse lugar e está contigo em todo o cantinho da sua vida. Esse é o nosso Deus. Vamos passear pelo Salmo 139, mas antes de ler lá a primeira parte, eu quero falar contigo que quando a gente olha para esse Salmo, né? Pode até pôr o Salmo, o primeiro slide do Salmo 139, né? Vamos ler, né? Podemos ler? Treinadinho, igual o Hermes ensinou aqui. 1, 2, 3. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. é sobremodo elevado, não o posso atingir. Uau! Aqui nós vamos encontrar que o conhecer a Deus é tão tremendo, conhecer a Deus, que conhecer a Deus é saber que nós somos conhecidos por Ele. As pessoas pensam, eu quero conhecer a Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver essa onipotência de Deus, eu quero ver Ele descer, eu quero ver... Aí, o conhecer a Deus, o ter intimidade com Deus, é saber que Deus nos conhece. Aí muda a história. Porque quando Deus te conhece, Ele é onisciente, conhece todas as coisas, Ele sabe tudo à sua volta. E quando você lê esse salmo aí, você vê, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes tudo sobre mim. Não tem jeito de esconder nada de Deus, meu irmão. O primeiro homem e a primeira mulher tentaram. Eles pecaram e a Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. Não tem como. Deus sabe tudo. E isso não é porque Deus, Ele é aquele cara sarcástico que vai fazer assim, não, como eu conheço tudo, eu vou te controlar. Não é isso. Isso é homem pecador que faz isso. Deus te conhece tudo, para que Ele possa facilitar todo o processo da sua vida e te fazer uma pessoa completa, perfeita, sabe? Uma vontade total na sua vida. Ele te conhece porque Ele é bom, né? Então, isso muda a nossa perspectiva. Alguns níveis de conhecimento que nós temos são colegas de trabalho. A gente pensa assim, eu conheço a Deus. Aí você pensa que eu conheço as pessoas. No seu trabalho, as pessoas te conhecem profissionalmente, vamos ser sinceros. Eles não querem saber como é que está o seu casamento, como é que está o seu relacionamento com você. Eles até se fazem de santinho perto de ti, mas se puder, te puxa o tapete para te jogar para baixo e conquistar o seu lugar. É assim que é nos trabalhos. Desculpa, irmãos. Eu já trabalhei. Eu fui de office boy de 15 anos, né, dentro de um banco, assessor do presidente do banco. Eu vi as pessoas puxando o tapete dos outros. Eu vi as pessoas derrubando os outros e dizendo aos seus amiguinhos. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que não estava preparado, posso? Eu jogava futebol e jogava muito bem. Então eu com 16 anos eu já jogava com os adultos. Então no banco tinha um chefe meu que o cara era mau. E a gente ficava caladinho, sim senhor, sim senhor. Mas ele foi jogar futebol contra mim. Eu dei na canela dele, dei umas cotoveladas nele, e ele ficou bravo comigo. Eu falei, você é chefe lá no banco, aqui você vai aprender a me respeitar. Porque no mundo o cara é mau, os caras querem puxar o tapete do outro, sabe? Mas Deus não é assim. E a gente conhece as pessoas profissionalmente, faz o trabalho bom, é aprovado. Faz mal, é demitido, ponto final. Nas escolas, é inteligente,
todo mundo paparica. Não é inteligente, põe de lado. O pessoal chama de bullying, não, mas muitas vezes é porque é preguiçoso para estudar. Desculpa aí os meninos, tá? Mas tem uns que é preguiçoso para estudar, né? Então, desculpa. O negócio de bullying que é besteira para mim, sabe? Eu fui chamado de vara de apanhar mamão, parador de lua. Eu era alto na minha época, né? Hoje não, hoje sou normal, sabe? Vocês não têm ideia. Fiquei chateadão, meu irmão. Aproveitei tudo para estudar. Aproveitei tudo para melhorar a minha vida. Então, assim, o que você tem que fazer? Sabe? Lá não tem jeito. Lá o conhecimento que eles têm contigo é intelectual. Na família. Na família você fala assim, eu conheço meu irmão. Conhece nada? Uma vez eu briguei com a irmã minha, fiquei 5 anos sem conversar com ela. Dentro de casa. Todo dia tomando café na mesma mesa. Então, assim, quando a gente não é crente, né? Essas coisas acontecem, né? Agora o pior é quando é crente, né? Aí você fala assim, não, conheço. Conhece não, meu irmão. Aí você fala assim, conheça a esposa ou conheço a esposa. É o nível mais íntimo que podemos chegar na terra. Eu sei quando a minha esposa vem no corredor da minha casa, pelo pisar dela. Tac, eu já sei. Lá vem ela. Vai deitar e vai pedir eu para fazer café. Né? A gente sabe, né? Isso a gente pensa que é intimidade. Mas na realidade, nem nossos esposos não nos conhecem tudo bem. Porque senão ninguém nem separava, né? Vamos ser sinceros? Conhecia tão bem que podia ajustar os processos. As pessoas vê detalhes da vida das pessoas. E eu quero te provar que você não conhece você mesmo. E agora? Não, pastor, eu me conheço. Sou o cara. É? Alguma vez na sua vida, você fez algo que você falou, uau, tanto para o bem como para o mal. Uau, eu consegui fazer isso? Alguém aqui já fez isso? Pode levantar a mão. Os outros que não levantou, desculpa. Tá? Vou te dar a chance de não ser mentiroso, tá bom? De não errar. Vamos ser sinceros. Alguma vez na sua vida você fez algo que você falou, uau, eu consegui. Eu não sabia que eu podia fazer desse jeito. Eu não sabia que eu podia atingir esse objetivo. Eu não sabia. Fez? Isso é sinal que você não conhecia você. De repente você descobriu algo novo em você. Então, até nós. Falar em público para mim era a pior coisa da minha vida. Eu fugia de falar em público. Um dia me jogaram em frente a 30 meninos. E eu tive que falar com os meninos. Tornei pregador. Descobri que podia falar em público. Você vai se descobrindo. Você descobre coisas boas, coisas ruins. Porque na realidade nem nós nos conhecemos totalmente. Mas há um Deus que te conhece por completo. Há um Deus que sabe todas as coisas. Há um Deus que Ele sabe o que você precisa. Há um Deus, sabe, que te conhece maravilhosamente bem. A Bíblia diz no verso 6, aqui, que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado. Ele diz que Ele te conhece, ainda que, olha só, os seus pensamentos, ainda que a palavra não saiu da tua boca, Ele já sabia o que você ia falar. Eu não estou pondo medo de você. Esse negócio de medo de Deus é coisa de religião. Eu cresci tendo medo de Deus. Ele vai te pegar, né? Tinha uma musicazinha que a Rita cantava. Como é que era, Rita? Deus vê o que fazes e ouve o que dizes e escreve no seu livro sem cessar. E você, ai meu Deus, quem escreveu isso? É ou não é? Pode falar a verdade, querido. Eu tenho certeza que você lembrou de coisa que você não quer que Deus saiba. Tem gente que fica escondendo coisa de Deus. Aí canta essa musiquinha e fala, estou ferrado. Né? E pensamentos. Pastor, você tem pensamento que não presta? Muitos. Até tinha um irmão brincando aqui, diz que o Cláudio Duarte fala que divórcio é proibido. Mas que ele sonhou em matar a esposa várias vezes, sonhou. Né? Irmão, assim, problemas. Se você tem um problema, você pensa coisas erradas. Agora quer dizer que Deus lê os seus pensamentos. Está escrito aqui. Volta lá no texto. Volta. Isso, né? Sabes quanto me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Agora eu vou falar para você, irmão, não tem problema. Você vai pensar coisa ruim. O negócio é o que você faz com ele. Percebeu? O negócio é o que você faz com aquilo que você pensa. Esse é o problema. Né? Por isso que a gente pensa nas coisas do alto. A Bíblia diz, pensai nas coisas do alto. Quanto mais você pensar nas coisas do alto, quanto mais você estiver maravilhado com as coisas do alto, menos você vai pensar nessas coisas e mais você vai ser uma pessoa que vai corresponder a Deus. E aí sim, você vai conhecer
as maravilhas de Deus. E uma das maravilhas é que Ele te conhece. Eu acho que não tem coisa melhor para mim saber que Deus me conhece. Evita tanto erro na minha vida. Quando você vai fazer uma coisa errada no trânsito, e você sabe que Deus está sentado no banco do lado contigo. E comigo é assim, eu entro no carro e falo assim, está confortável, Jesus? E aí, Espírito Santo, pode voar aqui dentro, não tem problema, mas bota o cinto, se faz favor, né? Você não faz isso não? Só eu, sabe? Papai, vou dirigir, cuida de mim. E entra no carro. Aí vem a primeira pessoa que atravessa na frente do seu carro, dá uma buzinada e te xinga. E o que é que você faz? Não devolve não, meu irmão, paga o mal com o bem, porque Deus está do seu lado. Eu só lembro dele, falo, Deus, eu quero matar esse motorista, eu quero jogar ele para... Se eu lembrasse da época que eu era boy de dar porrete de carro, eu dava uma chegada para lá, mas eu não vou fazer, por causa do Senhor. É muito gostoso saber que Deus é maravilhoso o suficiente para conhecer o nosso íntimo, saber os nossos pensamentos, e aí a gente vai poder andar em vitória com Ele. Então o primeiro que eu estou falando contigo é ser conhecido de Deus. Fala comigo, ser conhecido de Deus. A Bíblia diz que Ele conhecia você ainda no ventre da sua mãe. Conhecia no ventre da sua mãe. Quando você ainda era informe. Se quando nasce a gente é feio, imagina no ventre. Eu nem conto para vocês o que minha mãe falava que eu parecia. Não, uma porcaria de coisa. Ela falou assim, era tão feio, tão feio, tão feio. Ainda bem que a gente vai crescendo perto de Deus, fica bonito, né? Mas a Rita viu esse processo na minha vida, né? Mas assim, vamos ser sinceros, queridos, sabe? Deus conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Isaías falava com Deus, e quando ele falou, cara, é o seguinte, Isaías falou, eu sou homem de lábios impuros, de impuros lábios. Ele pegou, mandou o anjo tocar, né, na boca de Isaías, tocou na boca de Isaías, Isaías se tornou um grande profeta, mas ele falou, fica tranquilo que eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Fui eu que projetei você, eu que trouxe você, então fica tranquilo. Tal conhecimento, irmãos, tem que ser maravilhoso para nós, saber que Deus conhece a gente. Eu quero conhecer Deus, deixa Ele pegar você, para você se tornar aquele cara mais conhecido dele. Tira tempo para sentar no colo dele, para estar com ele, para conversar com ele. Tira tempo simplesmente para chorar na presença dele. Hoje o louvor quase todo dia eu chorei, irmãos. Sabe? Eu desligo, eu estou aqui no meio daquela comunhão santa, abraça um, abraça outro, começa a tocar, eu clique, muda a frequência. Sabe? Mude a frequência da sua vida para estar na frequência de Deus. Deixa Deus agir na sua vida, porque Ele conhece o que é melhor para você. Ele tem a boa, a perfeita e agradável vontade para você. Você quer a sua ou você quer a dele? Totalmente, integralmente. Outra coisa, queridos, é saber que Deus está presente sempre conosco. Esse é top da galáxia. Porque Ele está presente a todo momento. Ele está presente quando você vai tomar banho. Ele está presente quando você está cozinhando. Ele está presente quando você está limpando a casa. Ele está presente quando você está dirigindo. Ele está presente aqui nesse lugar agora. Se eu fosse tu, levava a mão para o lado e pegava na mão dele e falava, obrigado por o senhor estar do meu lado. Ninguém fez porque não acreditou em mim, mas Ele está aqui segurando na minha mão. Ok? Eu vou te dar uma chance de novo. Você entendeu? Tá? Ele está tão presente nesse lugar que se eu fosse tu, levava a mão e pegava na mão dele. Mas sente a mão dele. Uau! Então, a presença dele, Ele é um Deus onipresente, isso é para a gente estar maravilhado, porque ninguém consegue estar presente em lugar nenhum. Tem irmãos que ficam me questionando, porque eu já dei aula sobre batalha espiritual, e eles ficam, pastor, mas esse demônio, mas demônio é assim, mas demônio é assado, mas demônio... Meu filho, o diabo está querendo desviar a sua atenção de Deus. Eu falo para eles assim, fique maravilhado com Deus, que não tem demônio que pode tocar em você. 1 João, capítulo 5, diz que se você está santificado em Deus, o diabo não lhe toca. Então, larga de ficar preocupado com o diabo. Fique maravilhado com Deus. Fala para o seu vizinho, larga de ficar preocupado com o diabo. Fique maravilhado com Deus, porque tem gente que fica preocupado com o diabo dia e noite. Se Deus está presente, aonde a luz está, as trevas não prevalecem. Fala comigo. Se Deus está presente, as trevas não prevalecem.
Porque Ele é luz nas trevas. Então, quando você está maravilhado com Deus, você está maravilhado porque Ele está presente na sua vida, Ele anda contigo, aonde você vai, Ele está com você, Ele não deixa você em momento nenhum. Olha o que diz a palavra de Deus, a partir do verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? É uma pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Não tem como, irmão, não tem como. Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu lá estás. A minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Vou fazer um parênteses aqui. Quando você olha para o céu, o que que você vê? Naturalmente é estrelas, céu azul, né, tudo, mas o que que você consegue perceber quando você olha para os céus? O que que você consegue sentir quando você olha para os céus? Vai. Grande, não tem fim, paz, alegria. Quando você olha para o céu, você, uau, é ou não é? Meu filho, irmãos, quando eu ando de madrugada para orar, eu ando assim. Ainda vai que não tem carro. As luzes, sabe? Você olha para a cidade, elas ofuscam os céus. Mas quando você apaga as luzes da cidade, uma das coisas mais maravilhosas que tem é você olhar para o céu. Esses dias eu vinha dirigindo, e eu vi a lua, e na frente da lua estava um círculo assim, só aparecia o risquinho dela. Eu fiquei, uau! Quanto tempo que você não olha para cima? Quanto tempo que você olha só para as suas circunstâncias? A presença de Deus te traz admiração para as coisas que Ele criou. A presença de Deus te traz admiração. Você fica maravilhado com Ele. Ele está sempre presente conosco. A presença de Deus não é para ter controle sobre nós. Deus não quer ter controle sobre você. Deus, Ele quer ser o que Ele diz, amigo íntimo. A Bíblia diz que Ele é o nosso amigo íntimo. Uau! A presença de Deus traz isso. Se nós estivermos maravilhados com essas coisas, as outras coisas a gente vai superar na boa. Sabe, irmãos, olha para isso. Não temos como se esconder de Deus. Não tem como esconder algo de Deus. Tem gente que deixa Deus entrar só na sala da casa, no quarto, no banheiro não entra. Desculpe os adolescentes, tem quanto adolescente que entra para o banheiro e vai fazer coisa errada, pensa que está escondido. Deus está lá, meu filho, com os olhos desse tamanho sobre você, assim, ó. Não é para você ter medo, não, é só para você parar de fazer coisa errada. Tá? Não, estou sendo sincero, irmãos. Eu quero que você fique maravilhado com Deus. Deus Ele é fofinho demais, Ele é lindo demais, Ele é maravilhoso demais, Ele é fantástico demais, Ele é grande demais, Ele é magnífico. Eu fico desesperado com isso. Sabe? Porque assim, pergunta assim, pastor, você tem vontade de errar? Pergunta. Tem vontade de errar? Muito! E fico chateado, porque muitas vezes eu quero errar. Aí eu lembro que ele está sentado do meu lado. Você já se pegou assistindo televisão sozinho? Quando passa aqueles filmes que não prestam, assim, passa aquelas imagens, e você fala, eu quero ver. Aí você lembra que Deus está vendo do seu lado. Você já pegou nisso? Meu filho, ele é tão fofinho. Aí olha para ti e fala assim, muda de canal. Tem gente que pega isso aqui e ele olha para o lado. Você já viu gente que está fazendo coisa errada? Chegou o pai. Ladrão não olha para cima. Ladrão está olhando para o lado, para ver se o dono da casa chega, para ele roubar. É ou não é? Você já viu gente roubando em lojas? Vocês nunca viram, não? Eu já vi muito vídeo disso, eu me divirto. Aí está aqui, né, o corredor do supermercado, e ele quer roubar uma coisa. Ou roupa, ou coisa, né? Vocês nunca viram esses videozinhos, não? De Reels, né? Que fala, né? Não é Reels, é Reels. Ele pega o negócio, ele olha o preço, olha para o lado. Parece que ele está lendo toda a configuração. Não, ele está armando como que ele vai. Eu já vi mulher enfiada no meio da saia e sair andando assim. Já vi gente pôr no casaco, sabe? Né? Sabe?
cara, quando quer fazer coisa errada, ele olha para o lado, e se a pessoa chega, ele olha para baixo. Chega um repositor, na hora que ele está roubando, ela segura aqui na perna, né? E olha para baixo. E pega outro e começa a ler. É desse jeito. Quem está fazendo errado faz desse jeito. Agora, meu irmão, nós estamos na presença de Deus. Deus não deixa a gente fazer nada errado. Não é porque Ele é mau, é porque Ele está cuidando de nós. É para a gente não ser pego lá e depois passar vergonha, entendeu? Percebe? Né? Então Ele cuida da gente. O salmista aqui, ele mostra algo muito positivo, que é o que nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, nos momentos de alegria e de tristeza. Quando você olha para o céu, você vê alegria. Mas quando você olha para o profundo abismo, você pensa em tristeza, em dificuldade, em lutas, em frustrações, em sucessos. É ou não é? Mas quando você olha para Deus, sabe? Você começa a ver perspectiva de mudança, sabe? De você sair daquele buraco e você entrar no princípio da alegria. José foi jogado num buraco. Foi ou não foi? Os irmãos dele jogaram no buraco. Eu acho que José olhou para um lado, olhou para o outro, falou, vou olhar para cima, olhou para cima, falou, estou na mão de Deus, Ele vai fazer alguma coisa comigo. A impressão que eu tenho é essa, porque o homem de Deus que ele se tornou, ele poderia ter ficado olhando para o lado, não tem jeito de sair, vou morrer aqui. Ele deve ter olhado para cima e falou assim, alguma coisa vai acontecer, mas Deus vai me tirar daqui. É diferente, né? Então assim, nós quando olhamos para o céu, nós vemos vida, nós vemos alegria. Quando nós olhamos aqui para esse texto e fala de sepultura, sepultura fala de morte, tristeza. Então é isso que acontece, dificuldade. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a aparecer diante de Deus, não fugir de Deus. Me desculpa, com todo o respeito, com todo o amor que eu tenho por vocês, tá, queridos? Não é maldade. Mas o cara que põe prioridade, não vir para uma reunião dessa tão gostosa, tão cheia da presença de Deus, porque tem que ir para a praia, e hoje não tem praia, né? Ou porque tem que andar de bicicleta, ou porque é meu dia de folga, sabe? Desculpa. Ele está fugindo da presença de Deus, porque Deus está nesse lugar. E quando você toma a decisão de entrar para esse lugar, Deus muda a sua história. Eu lembro direitinho de uma irmã que estava ali fora um dia, e ela falou assim, eu estou ouvindo para ir me embora. Eu falei, dá meu braço. Peguei ela aqui, pus debaixo do braço, falei, entra comigo. E ela entrou e nunca mais saiu. O que acontece é isso, o inimigo quer que você olhe para o exterior, Deus quer que você olhe para Ele. Então você vá para onde Ele está, viva com quem Ele está. Life Group é um local de presença de Deus, sabe? Culto é um local de presença de Deus. Culto não é festa que a gente vem aqui só por causa das músicas, não. Música bonita você ouve muito melhor, vamos ser sinceros, né? Se você abrir lá o Spotify, a coisa tá bem mais elaborado, não é verdade, né? No YouTube tá tudo bonito, né? Porque os caras só filmam a parte bonita, irmãos. Entende isso? Mídia faz isso, né? É marketing, é só o que é bonito. É isso que o marketing faz. Mas aqui há a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, você se torna um vencedor. Quando você olha para Deus, Deus te faz um vencedor. Então, queridos, outra coisa que ele fala aqui no verso 10, que ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Deus, Ele quer estar presente na sua vida para te sustentar aonde você não tem segurança, aonde você não tem como agarrar. A música que cantamos aqui, que Ele é a nossa âncora, a estabilidade do nosso navio, é Ele que é. É um texto bíblico, diz que Ele é a nossa âncora. Então se você lançar a âncora do Senhor, você vai encontrar estabilidade. Amém? Terceira coisa aqui, rapidinho, eu tenho que correr rapidinho, né? É verso 13 e 14, diz assim, porque tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Vou pegar só uma palavrinha aqui rápido desse texto, que fala que nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe, e Deus estava lá. O que é esse tecer? No grego, eu não sei a palavra em grego, mas eu sei o que significa, é como se fosse um telhado, local de proteção. Tecer fala que ele esquadrinhou, teceu, organizou, estruturou você para estar num lugar de proteção. É isso que ele fala. Tecer se fala de guardar, de cobrir, de proteger. Deus é maravilhoso.
Porque Ele é o nosso protetor. Irmão, você está vivo ainda porque Deus te protegeu. Ontem lá, naquela coisa fantástica que nós tivemos da família, estava eu jogando vôlei com a galera, e teve uma irmã que chutou minha canela direita e minha canela esquerda jogando vôlei. Eu não sei como que ela fez aquilo, mas eu tive que sair de campo, porque ela chutou minha canela direita, comecei a mancar, chutou a esquerda também. Eu falei, duas, se chutar o joelho, vou para o hospital, então é melhor sair daqui, né? Deus falou, sai logo. Né? Deus, Ele protege a gente. Uma vez Davi, ele estava lutando por uma cidade, e aquela cidade ia entrar em guerra, a cidade de Keila, e ele chegou para Deus e falou, Deus, e aí? O povo vai me proteger? Deus falou, não, foge. Deus protegeu ele, porque se ele ficasse e lutasse ali, Davi morria. Entendeu? Quando Deus fala para você não, é porque Ele está guardando você, protegendo você, por isso que Ele é maravilhoso. É que a gente olha para Deus maravilhoso e pensa assim naquela coisa espetacular, fantástica, fenomenal, impossível. Mas não é isso. É nas coisas simples que Ele mostra maravilhas dEle. É no cuidado que Ele tem com você que Ele mostra a maravilha dEle. É no jeito que Ele fala, no jeito que Ele cuida, no jeito que Ele ama, no jeito que Ele protege. Ele quer cuidar de você. E aí você olha para Ele e vê que Ele é tão grande, que põe o mar na mão, e você fala, não, eu estou bem cuidado. Se você estiver no navio e Ele afundar, fala, Deus, lembra que o Senhor pegou o mar na mão, o Senhor pode me pegar e me suster. E eu lembrei da filha do pastor Lucas Uber, chama Esther. Ela era pequenininha e ele estava viajando pela Amazônia nas primeiras viagens missionárias que ele fez lá. Hoje a nossa igreja é muito grande lá. Mas quando ele fez as primeiras viagens missionárias, era ele, a esposa e 2 filhas, ainda não havia os meninos. E a filha dele, a Esther, foi querer pegar a água com a latinha quando o barco estava descendo o rio, subindo o rio. E de repente ela caiu na água, no rio Amazonas. O rio Amazonas, nem o ribeirinho mergulha nele, porque ele tem medo dos animais que tem. E ela caiu no rio, e eu acho que ele já tinha andado não sei quanto tempo para frente, vou falar meia hora, 1 hora para frente, e ele de repente viu que a Esther não estava no barco e voltou para procurar, e encontrou ela boiando em cima do rio. E ela está viva aí para te contar a história. Então assim, se você está na mão de Deus, porque teve gente, quando eu falei no rio Amazonas, teve gente que fez assim, eu ri, porque teve irmã que fez assim, ai meu Deus, aconteceu a desgraça. Não, Deus manteve aquela menina boiando nas águas. Sabe, Ele é maravilhoso para cuidar de nós, para protegê-los. E eu vou ter que correr. E o último é que Ele nos traz propósito de vida. Deus dá-nos um propósito de vida. A nossa vida não é sem significado, porque Ele é maravilhoso. A nossa vida tem significado, porque Ele é maravilhoso. A nossa vida vale a pena, porque Ele é maravilhoso. A nossa vida vale a pena viver, porque Deus, fantástico, fofinho, é maravilhoso. E a gente tem que estar encantado com Ele. Sabe, irmão, tem hora que eu fico chateado, porque os irmãos perguntam muito sobre demônio, e eu falo assim, gente, eu sei, é só usar a autoridade, expulsa e acabou. Porque o Hermes pregou aqui sobre identidade, falou da identidade. Se eu tenho a identidade de Cristo, eu tenho a identidade do Deus maravilhoso, que tem todo o poder nas suas mãos. E aí, eu tenho toda a autoridade para usar e fazer acontecer. Ponto, acabou. Ela quer vir no vovô, né? Não pode vir o vovô dela, né? Irmãos, eu não tenho vovô, eu não sou vovô na realidade, minhas filhas ainda não casaram, né? Mas os netos dessa igreja é tudo meus netos, tá? Então, tranquilo. Então, irmãos, ele fala, os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus, quando olhou para você, no ventre da sua mãe, escreveu a tua história. Aí você fala, por que eu não estou vivendo? Porque não está maravilhado com Ele, porque se estiver maravilhado com Ele, vai viver. Tem uma palavra usada na Bíblia que se chama predestinação. Aí todo mundo predestinação pensa assim, uau, né? Os místicos, né, já fica assim. Não, predestinado é que você nasceu destinado a. Deus te fez e te criou destinado ao sucesso, à vitória. Deus te destinou para ganhar, para vencer. Deus te destinou para evangelizar essa terra. Deus te destinou, Deus te fez, Deus te criou. E Ele fez tudo sobre você. Aí você olha, mas não sei não. Não dá vontade de bater? Até eu, quando tenho isso, não sei não, dá vontade de bater em mim mesmo. Irmão, quando eu duvido de Deus, eu dá vontade de dar um burro em mim. Ainda bem que vocês não vêem eu na intimidade, né? No teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado. Deus determinou você para vencer. Deus determinou você para ser feliz. O fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Deus te destinou para você ter tudo isso na sua vida. Aí você olha, ai, mas é tão difícil. Não é? É porque está olhando para o lugar errado. Eu acho que Davi, quando olhou para Golias, foi só para saber onde ele ia acertar a pedra. O resto ele nem ligou. Ele pegou as pedrinhas. Pau! Legal demais. Eu gosto dessa historinha. O problema do ser humano é que, em vez de estar maravilhado com Deus, ele está maravilhado com as suas circunstâncias. Pensa num povo que gosta de falar de coisa ruim, mal. É o ser humano. Você conversa com o ser humano, ai, mas não sei o quê. A Rita pregou aqui esses dias, disse, cara, entra no hospital, você senta na sala do médico, você vê. A senhora fala, eu estou com a dor na perna. Você não sabe a minha, tem gangrena. Sabe, cada um vai piorando a doença, né? Quando chega o último, já está morto. Porque só fala de desgraça. Mas o ser humano, infelizmente, faz isso. Mas nós não somos assim, somos? Não. Amém. Quando você vai falar, você não é assim não. Sabe? Você nasceu para vencer. Tem gente que só gosta de contar dificuldade. O cara no trabalho fala de um problema no trabalho, ele fala, você não sabe de onde eu vim. Gente, quando o cara começa assim, eu fico santo, para não matar o sujeito, né? Verdade? Né? Vamos embora, vamos continuar aqui, tem que acabar esse negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito legal, que vai mudar a sua vida hoje. Hoje você vai sair daqui maravilhado com Deus. Você vai sair daqui empolgado com Deus. Aleluia! Aí que eu gosto quando você fica assim, sabe por quê? Porque havia um menino, eu vi essa história, um pastor contando, e eu falei, gente, eu tenho que contar essa história na igreja. Vocês deixam eu contar? Sim. O menino é da minha época, não havia telemóvel, então ele lia revista em quadrinhos de super-herói. Tarzan, Super-Homem, esses super-heróis aí que vocês veem, que não vale nada, mas é esse, né? Aí ele lia, aí ele estava lendo, e o super-herói começou, aquele poder, tal, né? E o menino ficou empolgado. Mas ele foi lendo as historinhas, chegou no meio do livro, o super-herói estava apanhando. O super-herói estava amarrado. O super-herói estava preso. E ele ficou chateado com o super-herói dele. Ele falou, estou tão chateado com esse livro que eu vou passar para o final. Quando ele leu no final, o super-herói venceu tudo. O que o menino não entendia é que no meio do livro ele não tinha a visão do final. Mas nós que somos cristãos, Deus já escreveu a história final da nossa vida. E aqui é a diferença. É que quando você está no meio do problema, você vê o problema. Mas Deus sabe o final. Por isso que Ele te conhece. E é por isso que a gente vive admirado com Ele. Porque Ele conhece o final da nossa história. Lembra que quando informa, Ele ainda via o nosso crescimento. Ele determinava a nossa vida. Porque Ele escreveu a história. E se você andar nos caminhos do Senhor, se você se agarrar no Senhor, o final da história está escrito por Ele. Se você quiser escrever o final da sua história, você vai ficar igual aquele menino decepcionado no meio do caminho. Tem muita gente que desiste no meio do caminho, porque ele está vendo o meio da história. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 7, verso 8, que é melhor ao fim das coisas do que o princípio delas. Porque no final vamos ter vitória total, Jesus vai vir nos buscar, vai nos levar. A única coisa que precisamos é estar maravilhado com Ele. Então, como essa criança, depois que viu o final da história, ela voltou um pouquinho as páginas e falou, super-herói, é que você não viu o final, lá no final você vence. Glória a Deus. Só um. Gente, presta atenção. A criança, ela é como Deus. Quando ela viu o final da história, ela sabia o final da história, ela voltou e falou, super-herói, você vence. Sabia que você vence. Aleluia. Então, super-herói, em vez de você ficar aqui sofrendo, vamos para o final. Percebe? Ela começou a chamar, e Deus é assim, Deus fala, filho, por que você está sofrendo? No final você vence. Fala para o seu vizinho, você vence. Você nunca teve meio de problema que você pensou assim, não tem solução? Poucos dias atrás eu estava no meio de um problema que eu pensava que não tinha solução. Irmãos, eu acordei 3 horas da manhã, não dormia, comecei a orar. E fui para Deus, falei, Deus,
Deus, eu estou com esse problema aqui, não consigo resolver. Não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com isso, é um problema que tinha que resolver. Aí eu olhei e falei, Deus, vou entregar nas suas mãos. Dormi. No outro dia cedinho eu acordei, eu tinha toda a solução na minha cabeça. Eu chamei a pessoa e falei, olha, a solução passa por isso, X, Y, Z. Faz. Pronto, resolveu. Mas na madrugada, na hora que eu pus a cabeça no travesseiro e o problema vem, meu Deus. Mas aí que tá, Deus é assim, olha para o final, vai se resolver. Até hoje eu não tive uma situação na minha vida em que Deus colocou a mão e que não ficou solucionado. E muito rápido, tá? Porque é quando determinamos o nosso coração. Fica em pé. Eu quero te pedir para você mudar a visão dos seus olhos. Em vez de olhar para o seu lado, em vez de olhar para as circunstâncias, em vez de olhar para o problema, passe a olhar para cima. Passe a olhar para Deus. Passa para pensar como Deus pensa. Passa para ler coisas da palavra que te motiva a pensar nas coisas do alto. Se você não sabe, vai contemplar as grandezas de Deus. Quão magnificante, quão magnificente, quão magníficos são as obras das tuas mãos, ó Senhor, Salmo 8, verso 1. E no último verso, ele repete a mesma coisa. Quão magnificante, quão magnificente, quão maravilhosas são as obras das tuas mãos. E eu nunca vi Deus perder. E Ele não perde. E Ele escolheu você para um propósito de vida. Se hoje você estiver maravilhado com Deus, tu descobrirás o valor que você tem para Ele. Sabia que você é muito importante? Amém. Toda a maravilha dele é mostrada por causa de nós. Todas as obras maravilhosas dele é por causa de nós. Amém. Tudo que ele fez é por causa de mim e de você. E o nosso propósito é glorificar e honrar ao nosso Deus. Quero orar por você. Se você não entende isso, porque talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus completamente, é bom você falar assim, Deus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero que o Senhor domine a minha vida, eu quero experimentar as maravilhas do Senhor, eu quero viver o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero caminhar no Senhor, eu quero estar maravilhado com meu Deus. Foi essa promessa que eu fiz para Deus, que eu ia falar que Ele era maravilhoso para todo mundo, sabe? E o meu objetivo hoje aqui é unicamente que você saia daqui maravilhado com Deus, mais nada, não tem outro objetivo. Que você se encante com Ele, que você se derreta na presença dele, sabe? Começa a orar, começa a pedir,